Olá, sejam muito bem-vindos aos Boas Novas Podcast, espalhando esperança e compartilhando sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é como blindar o seu coração contra o negativismo do mundo. E para ter essa conversa conosco, eu trouxe para vocês hoje a doutora Carla Menini Stahlschmidt. Ela é médica, cirurgiã, especialista em trauma, trabalhou no Cajuru, PS, toda aquela rotina, e houve de repente uma mudança drástica na vida dela, né, onde houve uma transformação muito grande e ela se voltou para algo mais simbólico, espiritual, relacionado à alma e à essência, principalmente da mulher, né, Carla? Então, hoje, nós vivemos num mundo muito barulhento, muito cheio de informação, redes sociais, influência externa, influência dos amigos, né? WhatsApp, toda aquela às vezes muita até violência. Então, me diga uma coisa, Carla, como diferenciamos o que vem de fora, de toda essa influência do externo, do que realmente é nosso, do que realmente é a nossa essência, como não se haver essa mistura, né? Porque hoje é muita informação. Como fazemos? Certo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, com você, querida do meu coração. E sim, uma mudança muito drástica mesmo, né? Você que me conheceu antes, né? Sim. Do tempo do Cajuru. Literalmente, da espada na mão, né? Do bisturi e espada na mão. 18 anos de emergência, 18 anos num ambiente muito denso, né? Porque o pronto-socorro é isso, né? Ele é um ambiente denso, tenso. A energia que corre lá dentro é uma energia bem difícil. Bem pesada, né? Pesada de lidar. Pesada, né? Que né? você sai assim esgotado. Muitas vezes. Só que assim, né? Por 18 anos, a gente, na verdade, nem entra em contato muito com isso, né? Quem tá lá na linha de frente, né? Inclusive, eu tava até revendo um podcast que eu falei o ano passado, a gente comentou sobre isso, né? Sobre da onde veio isso, essa simbologia, da onde veio isso. Então, isso veio do lugar de reconhecimento na gente desse tipo de energia que muitas vezes não é nosso, mas a gente carrega, por exemplo, pelo ambiente onde a gente está. Exatamente. Pronto-socorro é um exemplo. E você leva para onde você vai. Exato. Se você não sabe que existe uma maneira de se separar disso aí, de você entender o que é teu e o que não é. Fora. Exato. O que não é. Exatamente. Exatamente. Então, assim, ali eu aprendi na marra, na verdade, né? Primeiro eu tava por, sei lá, mais de uma década tomada, né, por toda essa energia em volta. Não sabia nem que isso existia em primeiro lugar, né? Porque a gente tem uma tendência a... Médico, né? Médico, tem né? Uma tendência a dizer assim, não, isso não existe, isso aí não tem nada a ver. E tudo bem, eu entendo, sabe? Porque, por exemplo, pra gente lidar com o que a gente lidava lá, a gente não pode deixar nenhum outro fator interferir no nosso racional médico de diagnóstico e tratamento. Basicamente, sim, é um protocolo, é um guideline, é medular e é aquilo. A gente incorpora o médico e deixa e tira você. Praticamente, assim. Isso mesmo. E é aquilo ali, né? Então, nenhum outro fator subjetivo pode entrar no meio disso. E é isso que vai realmente garantir um bom outcome numa... digamos assim, uma cirurgia lá de um baleado que chegue ensanguentado, morrendo, etc. Né? Então, você não vai ficar pensando, ai meu Deus, coitado dele. Ai meu Deus, o que aconteceu antes? Ai meu Deus, será que tem família? Exato. Será que tem pai, tem mãe? Apesar de que inúmeras, incontáveis vezes, quem acabava dando essas notícias éramos nós mesmos, né? Lá no final. Então, assim, inclusive para esse momento a gente não podia nem, né? Só que, claro, né? Tem uma hora que isso torna-se inseparável se você não tem esse conhecimento, né? Sim. E que conhecimento é esse, cara, que você tanto fala? Então, eu vou falar de uma maneira que talvez fique um pouco mais fácil, né? Das pessoas entenderem, mas é campo mesmo, né? O campo é um escudo que a gente tem mesmo, tá? E isso tem frequências, né? Isso vibra, né, com a gente, tá? E a questão nós temos o nosso, cada pessoa, cada indivíduo tem o seu, e os ambientes onde a gente está também carregam isso.
Sim. Historicamente. Lembra que tinha um radiologista lá? E eu não entendi. Aí depois que eu comecei a estudar, eu falei, olha que o danado já imaginava isso desde lá, né? Não lembro. Doutor Heraldo que falava. O Heraldo... O Heraldão. O Heraldão? Ele Adoro, Heraldão, um beijo. Um amado, querido, um amado. Ele que falava assim, não é possível. Tem sapo enterrado, tem um cemitério de índio embaixo desse hospital. Tem sapo. Por quê? Né? Ele já, do jeito dele, ele já estava traduzindo isso lá atrás. Sim. São muitas camadas de histórias que ficaram lá. E histórias boas, histórias ruins. Geralmente histórias intensas, né? Sim. E nisso ali, geralmente existe a ruptura de campo mesmo, né? Quando, por exemplo, alguém leva um tiro e isso rompe a pele da pessoa, entra no coração da pessoa, fura o coração da pessoa, vai para outro lugar, existe uma ruptura de campo, inclusive físico, né? Sim. Que dirá, né, do campo psíquico daquela pessoa. Então, quando a gente não sabe disso, a gente se mistura nesse rolê. E aí, no fim das contas, isso pode realmente nos levar até um lugar de adoecimento. Depois nós vamos falar sobre isso, né? Adoecimento mental. Tudo, né? Mental, cognitivo, físico, né? Físico, exato. Tanto que hoje, do que eu trato hoje é justamente disso, né? Sim. Desses sintomas que as pessoas não sabem da onde vem do nada, faz os exames, tá normal, doutora, mas a pessoa continua com dor, a pessoa continua com aquilo. Eu fui uma dessas pessoas. E aí foi a partir disso que eu comecei a estudar. Daí vem o Hugo Petit, né? É, isso. Tá petizando, né? Exatamente, o teu corpo que tá dizendo pra você, pare. Olhe pra isso. Sim. Né? E aí a gente começa a entender o que Aí vem os simbolicamente... sintomas, vem a ansiedade, a depressão. Isso, né? E daí é burnout. remédio. Exato, Né? e é um band-aid atrás do outro e etc. E não resolve nada, né? Mas o fato é que, como é que a gente consegue fazer essa separação, né? Que você falou, né? Separar o que é o externo do que é o interno. No nosso caso da medicina, é a medicina que mais influencia no nosso ser, na nossa maneira de ser e de pensar e de agir, né? E no caso das demais pessoas, que na verdade é a influência, claro, do trabalho delas e dessa poluição de informação que temos, né? Exato. Isso entra num lugar daquela história, né? Do que você alimenta o teu corpo, do que você está alimentando a tua mente e do que você está alimentando o teu espírito. Porque se você fica exposto continuamente a esse tipo de coisa, é inevitável que vai haver uma quebra desse campo, entendeu? Porque você tá se colocando em um lugar onde, vamos dizer assim, aquela violência, aquele desrespeito, aquele negativismo, aquele ambiente de reclamação. A inveja, assim, você abre um Instagram, tem alguém viajando lá na Europa, você sente aquele sentimento que te invade. Eu queria, né, e tal. Sim, Então, exato, né, isso sai de um lugar de celebração um pelo outro para um lugar de, pô, por que não sou eu, né? Então a gente começa a entrar nessa dualidade sempre, né? Sim. Então isso como você consegue separar essas duas coisas é entendendo assim, ó, dentro de você tem alguns pontos primordiais que são o que a gente chama valores inegociáveis. Esses valores inegociáveis, eles vão estar atrelados à nossa essência, ao nosso coração. Literalmente, o coração. Sim. E o coração, não sei se vocês sabem, mas eu vou passar essa informação porque ela é importante e relevante. O coração, ele tem um campo independente do nosso. A gente tem o nosso campo, e a gente tem um campo eletromagnético. Não, ele funciona sozinho, né? Sim. A gente tem um campo eletromagnético que alcança 30 vezes mais a distância, o pulso, né? A frequência, né? Essa frequência eletromagnética alcança o pulso 30 vezes maior do que o nosso próprio campo. Então, aí é aquela história. Quando você faz coisas, por exemplo, ou entra em contato com coisas que ressoam com esse campo do teu coração, o que acontece? Esse campo ultrapassa o teu. E ele vai emanar isso pra fora e ele vai ser uma blindagem contra aquelas coisas que não têm ressonância com você. Ele consegue fazer uma repulsão, que a gente fala. Aí a gente tá falando já de trabalho de sombra, de um monte de outras coisas, né? Mas a maneira da gente conseguir, vamos dizer assim, separar o que é nosso do que não é nosso, é ter plena consciência disso. Desses valores inegociáveis pra gente. Não precisam ser muitos. Não precisa ser um pergaminho. Como assim? Tipo, cite alguns exemplos, assim, desses valores. Boa. Excelente pergunta. Então, por exemplo, valores inegociáveis. São aquelas coisas que simplesmente você não admite mais na tua vida, você corta. Então, por exemplo, eu trabalho com a verdade. Mentira não é uma coisa que eu tolero. Acabou. Eu trabalho com coragem. Né? Então, ou seja, alguém que não tem isso, ou alguém que vai me colocar num lugar onde queira me colocar num estado em que eu não tenha essa coragem, pra mim tá arriscado.
trazendo para o mais palpável. Por exemplo, no nosso campo de atuação, médico, né? Alguém que queira se meter naquilo que eu tô fazendo contra aquilo que eu acho que é o melhor pro meu paciente. Inadmissível. Pra mim, inclusive, foi motivo de briga em vários lugares aí, né? Sim. Etc, né? Por quê? Porque isso não ressoa com aquilo que pra mim é, vamos dizer assim, o primordial. É inegociável. É inegociável que eu vou fazer o melhor pro meu paciente. Sim. Não precisa ser o melhor do mundo, mas é o melhor que eu tenho com o recurso que eu tenho. Agora, você vai querer me dizer que eu não vou poder Melhor fazer o dentro da antibiótico? tua percepção. Não, e também dentro daquilo que é possível, né? possível, Claro, a gente né? sabe disso, Sim. né? Existem limitações da matéria e tudo mais. Então, isso é um exemplo, por exemplo, né? Por exemplo, desrespeito, né? Uma pessoa que... vamos colocar no termo popular, né? Hoje, né? A pessoa tóxica, né? Aquela pessoa que, querendo ou não, te desrespeita, te diminui, né? Vamos dizer, vamos colocar no popular, te arrumenda, né? Assim, Sim. toda hora, o tempo inteiro e tal. Então, assim, parece inofensiva até um certo momento. E muitas vezes você vai ficar, não, imagina, deixa pra lá, deixa pra lá. Só que isso constantemente, se isso é algo que é muito importante pra você, isso começa a fragmentar teu campo de proteção. Às vezes o deixa pra lá é bom. Né? Às vezes é bom pra você Sim, não entrar claro. em conflitos, né, que desnecessários e assim que não vale a pena entrar numa briga que não vale a pena, numa guerra que não vale a pena. Escolher a briga, né? Escolher a briga que você vai entrar, né? Então, às vezes o deixa pra lá é saudável, mas se for demais, isso acaba afetando o teu ser, né? Exato. Porque como diz Provérbios 4:23, né, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Exatamente. Né? E é literalmente, né? Como eu tava te falando, é meu provérbio preferido, porque eu acho que é isso que você tá falando agora, bate com o que você acabou de me explicar. Exato. Que a frequência do coração, ela é diferente da nossa... Ela é muito mais potente quando ela tá ativada, entende? E quando rompe a barreira externa que afeta o coração também, é muito pior, né? Sim, claro que é. Claro que é. Você perde ali você perde energia vital. O chakra, vamos falar no termo mais técnico aqui do Oriente, né? É o chakra cardíaco, né? A gente fala, entendeu? Esse chakra trabalha com a coragem, entendeu? Ele trabalha com a verdade, com a tua verdade. Verdade, assim, é a tua verdade. Quem é você? Quem é você, né? Quem é você? O que faz sentido pra você? O que você veio fazer aqui, nessa terra? Entendeu? E o que torna a gente vulnerável é todo esse negativismo... Sim. Essa intoxicação externa, assim. Sim, exato. Então, a primeira coisa que eu te diria é a exposição. Literalmente, você, vamos dizer assim, normalizar certas coisas que, num âmbito de respeito, vamos dizer, de um ser humano para com outro, né? Um respeito de uma cultura para com a outra, né? Vamos dizer assim, não é normal, né? Assim, não é normal você xingar outra pessoa. Não é normal você desrespeitar outra pessoa. Não é normal você, vamos dizer assim, agir com violência com outra pessoa, né? Vamos dizer assim, viver uma vida fora das virtudes. Podemos colocar assim. Cardeais, assim, isso, né? Exato. Amar o próximo, como a ti mesmo, né? E justiça, verdade. Justiça, verdade, temperança. Isso. Né? Então, isso entra tudo nas virtudes, exatamente, né? De um jeito ou de outro, sim. Às vezes com outras leituras, mas é a mesma coisa. O cerne é o mesmo, né? O cerne é o mesmo. E como que o corpo físico vai reagir a todas essas... fisicamente certo, falando. Excelente pergunta essa, Luiz. Eu fico batendo no... Nada, tá arrasando, tá arrasando. Excelente pergunta essa, porque isso é um dos escopos do meu trabalho hoje, né? O que é a medicina simbólica, né? Que não é uma especialidade, não é nada disso. O que é? É uma visão da medicina que leva em conta ou categoriza o que... A simbologia daquele sintoma recorrente, ou seja, que não é qualquer sintoma, é aquele sintoma, porque obviamente, né, a gente sabe como médica, né, tem coisa que tem a causa física e acabou, não tem? Sim, né? patologia final, né? Exato, física, tem a doença ali e tal e pronto. Tá lá no livro de fisiopatologia. Isso, né? exatamente. Agora, tem aquelas coisas que literalmente não tem a explicação, né? O criptogênico, o idiopático, né? O espectro da doença, né? Que não é nada reumatológico, ele não é lúpus, não é artrite, não é etc e tal, né?
Esses que ficam no limbo, né? E que são Que tem dor. Exatamente. Dor. Por exemplo, dor é uma das coisas que vai, né, preponderar nesse lugar. Dor crônica, de uma maneira geral. E aí o ponto dor crônica aonde, né? Porque esse aonde vai ter um simbolismo diferente. Sim. Quando a gente olha sobre a ótica mesmo, do entendimento da simbologia desses sintomas, da simbologia do corpo, órgãos e sistemas, Sim. o que aquela doença quer dizer, Sim. e mais além ainda que padrões comportamentais que levam para esse lugar. E daí quando a gente fala nos padrões comportamentais, aí a gente tá falando de, por exemplo, pessoas que expostas a certos ambientes, contextos, trabalhos, pessoas, vivências, ou mesmo doutrinas, podem, muitas vezes, internalizar isso de tal forma, e essa internalização pode levar elas para um lugar de desgaste. Daí, o primeiro desgaste é o desgaste conectivo, que a gente fala. Sim. O próprio campo racha, Sim. né? E aí a coisa começa a entrar. Começa a entrar. Aí a coisa começa a entrar. E daí começa a parte física. E aí, antes do físico, vem o mental. Ah. Então, são os 3 níveis de investigação da medicina simbólica que a gente fala. Conectivo, mental, físico, né? Então, a gente fala físico, mental e o conectivo, espiritual, como quer Sim. falar, né? Daí, depois que isso acontece, isso vem para um lugar do mental. E aí, no mental, o que acontece? Falando em outros termos, seria a quarta dimensão, né? A gente tem a terceira dimensão, que é a física, a quarta dimensão, que é essa dimensão que seria etérea, mais ou menos assim, a quinta dimensão dos sonhos, e depois tem umas outras. Mas por que eu tô falando disso? Porque nessa quarta dimensão é onde ficam os pensamentos, as emoções, e nesse lugar é que aí a gente tem, vamos dizer assim, um pensamento na tua cabeça, né, o mental, tá? Um pensamento que muitas vezes pode te levar para um lugar emocional. Ou seja, um pensamento que pode te despertar uma determinada emoção. Tem os pensamentos que são só do dia a dia, né? A lista de compras, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, blá, blá, blá. Ou se você tá pensando assim, ai, não acredito que mercado é novo, a lista de compras, que raiva. Reclamação, né? Por exemplo, Reclamações. isso. Por exemplo, isso, né? Ai, que saco, que tem muito trabalho, tem muito laudo, tem muita coisa pra fazer. Cara, você só tá chamando de volta pra vocês. Você tá reclamando, chamando de volta, mas tudo bem. Mas ok. Aí o que acontece? Aí isso desperta emoções. E aí a gente tem uma outra coisa que se chama forma-pensamento. Não é só um pensamento puro ali. É um pensamento dotado de emoção. E esse pensamento dotado de emoção, dependendo da quantidade de vezes que ele acontece na tua cabeça, ele vai poder levar, vamos dizer assim, as informações emocionais para o corpo físico. Como isso, Carla? Através de neurotransmissão, né? Sim. Então, se você for pensar, é o exemplo clássico que eu uso, né? Só acorda de manhã com o despertador, né? Primeiro booster adrenérgico, né? Obviamente, você não vai acordar ouvindo passarinho, o que vai acontecer? O teu corpo, imediatamente, ele vai soltar um booster de adrenalina. Sim. E ele vai aumentar a quantidade de cortisol circulante. E nisso aí, veja bem, são 6:30 da manhã. Ainda. É o primeiro. Exato. E aí, as primeiras 4 horas do dia, de uma maneira geral, o que você libera nas tuas primeiras 4 horas do dia é que serão responsáveis, a maioria das vezes, por como será o restante do teu dia. Falando de neurotransmissão e de resposta inflamatória, tá? Sim. E só lembrando, né, que o mecanismo adrenérgico, esse que a gente tá falando aí, né? Adrenalina, cortisol, glicose aumentada, mediadores pró-inflamatórios, o que ele faz com o corpo? Ele inflama o corpo. Sim. Mesmo que você não tenha nada. Né? E aí, digamos assim, eu tô narrando aqui um episódio, um dia, uma manhã. Agora pense você 10 anos fazendo isso. Ou 15 anos trocando o dia pela noite, por exemplo. Plantões. No caso aqui, ó, durante 10 anos, né? Então, o que acontece? Chega uma hora que isso aí vai materializar num sintoma. Isso vai vir para uma dor articular. Isso vai vir para uma dor de cabeça que não melhora de jeito nenhum. Eu sou um exemplo prático disso. Porque eu acordo de manhã cedo, porque a gente, como radiologista, a gente tem trabalho em casa, né? Então, você é casada com um radiologista, você sabe. Então, assim, a gente tem o trabalho a hora que a gente quiser, sendo de madrugada ou não sendo. Então, eu acordo, às vezes, 5 horas da manhã e penso, tenho laudo. Aí eu já fico igual lá, viu?
E aí o colega que trabalha comigo também é assim. É assim. Então, assim, tem um laudo, tem o trabalho. Ah, se eu começasse agora, eu poderia já render e tal, mas eu preciso dormir, né? Mas daí já... Aí pronto. Aí Então, lascou, porque você aí já o não cortisol dorme. já tá lá. Não, já tá lá, você já não dorme mais. Exato. Né? Então, aí dá 5h30, às vezes eu já levanto e vou... E daí eu já começo, não, porque vai dar 7 horas, a emergência já vai querer... Os exames, os laudos. Se eu fizer agora, já vai estar tudo pronto, né? Pra eles, na hora que eles chegarem, que houver a troca de plantão, né? E daí, às 10 horas, eu preciso levar o meu filho não sei aonde. Dá meio-dia, começa a doer aqui atrás. Aqui, assim, ó. Você já viu tua pressão, amor? Primeira coisa, tem que ver? Já. Então tá. Aí eu coloco a culpa no meu personal, tadinho do Marcelo. Aí o que eu digo pra ele que a gente malha demais. Mas eu acho Mas que... não é não, né? Então, aí a gente já tá falando uma outra coisa. Bem interessante que você falou, porque o que acontece? Aí vamos falar do simbolismo disso então, né? Porque aí, claro, lógico, primeira coisa que a gente tem que entender óbvio, né? Pressão, primeira coisa pra ver, né? Por conta de evolução, idade, a gente é mulher e tal, mas então tem que fazer, né, esse mapeamento inicial. Mas daí tudo bem, passando essa parte física, né? Não é hernia de disco, não é isso, né? O que simbolicamente significa isso, né? Sim, porque eu tenho... Fisicamente tá tudo bem. Claro. Né? Não tá tem tudo nada, bem. né? Não mas tem eu nada. acho que agora, ouvindo você falar, essa... Então, quebra sobrecarga. Só que essa sobrecarga é sobrecarga interna que a gente fala, sabe? Interna, porque eu me cobro demais, entendeu? Pronto. É muita cobrança, porque tudo tem que estar perfeito. Então, amiga, deixa eu te contar que perfeição não existe, primeiro, tá? Sessão de terapia com a Carla. Perfeição não existe, segundo, o que a gente tem é harmonia das coisas e não perfeição, né? Porque a natureza não é perfeita, ela é harmônica, né? É diferente. Mas é muito interessante trazer isso, porque... Essa sobrecarga é sobrecarga interna. O que é sobrecarga interna? O que eu sempre falo lá na medicina simbólica, os famosos chicotinhos, né? Autocrítica, autojulgamento, sacrifício e culpa. É o combo. Culpa de tudo. Normal, né? Nasce uma mãe e nasce uma culpa, aquela história, né? Total. Mas assim, não precisa ser assim. Eu garanto que eu e 90% das mulheres e mães se culpam, né? Lógico, eu também, né? Por anos, ainda hoje, né? Ainda hoje, quando você se vê, você se pega nesse lugar, né? Mas essa dor aqui, essa sobrecarga interna, ela tem um nome pra nós, né? Assim, aqui, né? Por exemplo, quando é a cefaleia, a dor de cabeça, isso tem a ver com excesso de controle. Ou seja, a gente querer controlar tudo. Todo checklist do dia tem que, porque senão, né? Senão não deu, ai meu Deus do céu, né? Então, assim. Eu faço isso, eu faço o checklist e eu vou dando ok. Então, amiga, isso é a Atena, tá na sombra, outro dia a gente fala sobre isso, mas assim, o que eu quero te falar? Que aí o que acontece? O que a gente tem que entender? Quase nada tá no nosso controle, na verdade. Isso é uma ilusão, entendeu? A gente tem as coisas de Deus, as coisas dos outros e as coisas que são nossas, né? Que controle a gente tem na vida? A gente tem controle sobre aquilo que é nosso, interno. Nosso como indivíduo, interno. Ponto final. No máximo, a gente tem controle sobre como a gente reage às coisas dos outros. Agora, achar que a gente tem controle sobre os outros. Eu sei que quando a gente é mãe, é difícil a gente entender, porque nossos filhos têm informação, a gente tem o controle da vida deles até um certo ponto, mas a gente precisa começar a entender isso e separar, porque senão isso nos adoece, né? Dificulta pra eles e isso nos adoece também. A gente tem que ter o controle do que é nosso. Exato. Né? Isso eu li um livro esses dias sobre um psicólogo, Adler, não sei se você já ouviu falar. Não. É uma linha, assim, como a semelhança do Freud, assim, né? É uma linha nova. E ele fala isso, que você tem que se preocupar com o que é teu. Isso. O que é do teu filho, do teu marido, os problemas. Claro, estou aqui para te ajudar. É isso. Mas o seu problema é seu problema. Isso mesmo. Tira da mochilinha o que não é seu. Isso me ajuda, eu pratico isso. Né? Claro. Com certeza. Principalmente com meu filho na hora de estudar Ai, nem fala. Assim, eu acho que todo mundo devia praticar, porque isso tirou um pouco de peso. Com certeza. De mim, sabe? Com certeza. O seu problema é seu. Se você precisa de ajuda, estou aqui para te ajudar. Mas não vou me envolver na sua tarefa. Sua tarefa é minha tarefa, é minha tarefa. Exatamente. Né? Então, eu acho que é um pouco também sobre isso, né? Total. Por isso que eu digo, então, não sei nem onde que a gente veio parar isso aí. Sim. Mas é que, na verdade, isso a gente sabendo dessas coisas e dando nome pras coisas, facilita muito o nosso trabalho pra entender do que a gente precisa, literalmente, se blindar. Porque daí você falou assim, como é que eu me blindo disso? Assim, uma prática que me ajuda muito é ir na missa. Sim.
Porque envolve a oração. A oração é uma forma de meditação. Sim. Né? A crença em Deus, a espiritualidade, né? Os momentos que você tá com você mesmo e Deus, né? Você nota essa espiritualidade mesmo religiosa ou não religiosa, uma forma de escudo e uma blindagem emocional externa? Completamente, tanto que era isso que eu ia falar. Qual é a frase, né, que veio para esse lugar sempre, né? É literalmente o orai e vigiai. Só que não necessariamente com a roupagem exclusiva da Bíblia, né? Porque você pode ter isso na Bíblia, mas na verdade todas as práticas religiosas, independente do qual seja a linha. Espiritualidade, assim, que é meditação, admirar a natureza. Isso, exato, se reconectar com a natureza, Gaia, né? As rezas que o pessoal faz no candomblé, as rezas que o pessoal faz dentro do espiritismo. Exatamente, em qualquer ponto, né? Sempre tem o lugar de atenção a você mesmo, justamente se voltando para dentro de você e fechando literalmente um escudo, um campo, né? Como você queira chamar, levantado, né? Elevar o pensamento, né? Sim, e o que acontece? Não necessariamente precisa, assim, porque daí tem a galera que fica assim, né? Vira a louca das ervas, né? A louca da natureza, a louca do terço, né? Aquela coisa, entendeu? Não precisa ser isso, não é isso. Nem 8 nem 80, né? Fica Exato, o caminho do meio, né? Que a gente sempre fala, o caminho do meio, né? Exatamente. E aí, até que você tava falando sobre isso e essa blindagem, esse fechamento, ele vem principalmente... essa facilidade desse fechamento vem principalmente desse orar e vigiar, mas orar e vigiar pra quem, então, na verdade? Justamente pra aquele lugar dos valores inegociáveis. É nesse sentido, entendeu? É assim, do tipo, cara, isso aqui ultrapassa, inflige, né, violenta algum dos meus valores inegociáveis? Se sim, é assim, ó, o campo é fechado na hora. Tanto que eu ensino isso pra minhas mentoradas lá também, né? Sempre que é difícil da galera entender isso, eu falo bastante de alquimia também, né? Que a gente consegue executar isso no simbólico, né? Por exemplo, se separar de quem tem que separar, né? Deixar ir, morrer mesmo, o que tem que morrer, né? Dissolver aquilo que não faz mais sentido pra você, né? Então, são termos, né, que a gente usa. E aí eu sempre falo isso pra elas, olha, quando começa assim, é o seguinte, ó, isso não é meu. Fecha o campo lindinho, isso não é teu, acabou. Tchau, corta daí, entendeu? Então, mais ou menos isso. Eu tava vendo um vídeo esses dias que eles... as características das pessoas mais emocionalmente saudáveis, né? A primeira delas, ele dizia assim, passarinhar. Maravilhoso. Você sabe que eu comecei a passarinhar? Observar o passarinho. Né? Entrar nessa meditação. Você observa o passarinho voar de um galho pro outro, voar, você fica ali meia hora, né? Quem der, né? Quem puder, né? Porque então, mas a gente... difícil, mas ele fala do passarinho, isso me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha pensado, e realmente você para e você vai fazer isso, você parece que... Né? Claro, contemplativo, é o estado contemplativo, né? O nome disso, né? Esse estado contemplativo, ele tá nesse lugar, ele tá num lugar, assim, falando do ponto de vista de energias, né? Isso só consegue acontecer, como você falou, pra quem dá tempo, né? Então, era isso que eu ia falar. Na verdade, já me sinto uma pessoa sem tempo, né? Então, não é só isso, mas não, mulher, você e 100% do mundo, entendeu? Sim, Mas sabe por quê? É porque isso é glamourizado, né? Isso é bonito, né? Assim, principalmente a mulher, né? Ai, que lindo, Mulher Maravilha, dá conta de tudo. Maravilhosa. Sim, não tem tempo nem pra passarinhar. E a cara no asfalto, né? A nossa cara no asfalto. A gente dá conta de tudo. Sim. Assim, chega no final do dia, você não consegue nem ver um filme com teu marido, ler um livro. Não, exato, entende? Então, assim, isso vem desse lugar de, primeiro, glamourizar esse estado. Isso é um estado Cara, isso é bem importante. Isso é um estado de adoecimento. Né? Faço isso durante meu dia. Nossa, ai, que linda, parabéns. Eu não faço nada. Eu sou dona do meu tempo. Eu trabalho quando eu quero, onde eu quero, como eu quero. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente fala até, exemplo, uma das maneiras, as chaves de libertação disso é a gente transformar a nossa vida dessa maneira. Relacionado ao quê? Relacionado ao trabalho, por exemplo. Por isso que eu falo, né? Dentro do que a gente trabalha, modelo de negócio e tal. Mas, dentro... disso que eu tô falando, a gente tem que entender que existem esses dois tipos de energia, né? E isso, assim, é energia, não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com nada disso, tá? Mas é a energia do masculino e a energia do feminino. A energia do masculino, ela é a energia pra fora, solar, linear, da força, da espada, fazer. Executar.
A energia do feminino, ela é a energia, ela entra nessa energia criativa, de criação, cocriação. Sim. Só que para isso acontecer, o que acontece? Ela é o feminino, ele é uma energia receptáculo. Ele recebe. Ele não sai fazendo. É da noite, né? A lua é representante da energia do feminino, né? Então ela é uma energia que a gente fala assim, uma energia escura, pra dentro, internalizada, entendeu? E a gente, como mulher, a gente tem isso todo mês, né? Sim. Assim, no ciclo, né? Sim. A gente tem a flutuação do ciclo normal, e a última etapa do ciclo é isso. É a chamada lua negra, que a gente fala, né? Que é o estado pré-menstrual, que é onde a gente tá recolhida. Né? Dá licença. Você não quer saber de nada, Dá tudo te irrita. licença. Tudo te irrita. Isso aí, e tem um motivo. Tem um motivo. É pra você ficar pra dentro. Isso é o normal, entendeu? É aí que tá. Mas isso, imagina. Então, um remédio, tomar até que um remedinho. Senão... Isso, ó, tá um remédio. Isso, não precisa. Exato. Né? Um remedinho anticoncepcional aqui pra você, ó, né? Pra você ficar assim, bem flatline, igual o homem, não entender nada do que tá acontecendo, né? E a tua potência maior como mulher. Com energia criativa de cocriação, esquece que isso existe. Sim. Aí acontece, a gente vive doente. Mas o passarinhar, o se alinhar com a natureza, o ter esse tempo. Música, dança. Leitura, né? pra mim, a leitura, assim, faz mais ou menos uns 2, 3 anos que eu voltei a ter o hábito da leitura. Ótimo. Nossa. Então? Assim, Claro. E graças a ela que eu... Que você tá aqui. Que eu tô aqui. Que você tá aqui. É o caminho de volta. É, o caminho de volta, o caminho da verdade. É a jornada da heroína, que a gente fala da mulher, exatamente. né? Pra mulher é isso, a jornada da heroína. É o conhecimento da verdade, de tudo, né? Exato. E outra coisa que tem, inclusive, no livro, desse psicólogo do Adler, e também nesse vídeo que eu assisti, não era um podcast, era um vídeo, assim, de 20 minutos, né? Generosidade. Ser generoso. Claro, com certeza. Servir o outro. Lógico. Isso traz... É incrível, mas é verdade, né? Total. O que a gente faz trabalhando? Né? Se no final das contas não é isso. Não, o meu filho, o mais novo, acho que eu tava te contando, ele pegou coisinhas da cesta dele e deu para um amiguinho, porque ele queria ver o amiguinho feliz. Ele faz as coisas, o irmão dele mais velho precisa alguma coisa, ele sai fazer e ele dá pra ver assim que ele fica leve com aquilo. Claro. Ele é uma criança de 8 anos, não vai entender direito. Exato. Então, o agradar o outro, né, o ser generoso, né, a caridade, eu acho que isso traz, assim, uma sensação muito boa, né? Isso que eu ia falar pra você. Ser generoso é uma coisa. Agradar é outra. Né? Agradar na medida do possível. É isso aí. Isso é bem importante, né? Sim, porque senão a gente se coloca naquele lugar de, né? Sim, então... de não querer agradar. Inclusive, o nome desse livro é A Coragem de Não Agradar. Então tá. Entendi. Exatamente. Esse que é o negócio. A coragem de não agradar. Porque, né? Isso não existe, né? Exatamente. Só que ele fala do livro como você vai buscar pra ser feliz. Sim. Coisas que você vai ser feliz. Exato. Então, assim, o que te deixa... é um capítulo inteiro. O que te deixa mais feliz no mundo é servir o outro. Sendo como médico, como mãe, como marido, né? Exato. O teu papel, né? E isso entra em relação direta, em ressonância com o chakra cardíaco. Que tem a ver com aquilo que eu tô falando. Que tem a ver com a missão. O que a gente veio fazer aqui. Entendeu? Isso é energia vital. Isso volta pra você. E isso fortalece o quê? Esse campo do coração. Aquele campo que... pulsa 30 metros mais do que o nosso próprio pulso, entendeu? O nosso próprio campo celular aqui nosso, né? Entendeu? Entendi. Então, e assim, pra você deixar uma mensagem agora, englobando tudo que a gente falou. Certo. Dicas de como se blindar, técnicas, assim, deixa uma dica, assim, pra quem tá ouvindo a gente, né, algumas dicas de como te seguir, como você pode ajudar as pessoas, né, que você tá me ajudando. É claro, né? Opa, claro. Sim, então, excelente pergunta essa, porque é daí que começa a cura, de verdade, entendeu? É daí que, por exemplo, quem às vezes tá com um campo fragmentado, e drenado, né? A gente fala esse nome mesmo, né? Drenado. Quando você fala assim, nossa, você sai do plantão assim, acaba... É drenado, gente. Você é drenado energeticamente. Isso é drenagem energética. Isso é furo no campo, deixando coisas que não são tuas entrarem e te puxarem pra esse lugar, né? E aí, o que acontece? É aquela história, né? Vai crescer aquilo que você vai canalizar a tua energia. Então, a primeira coisa que eu falo é... Primeira coisa é canalize a tua energia para aquilo que vai te libertar. E o que te agrada, né? Exato.
a você mesmo. E é isso, né? O que vai te libertar é o que tá em ressonância com os teus valores negociáveis, que vai fortalecer o teu campo, que vai fechar teu campo, que não vai deixar nada entrar. Entendeu? Então isso vira um círculo virtuoso. Porque eu até vi uma frase essa semana: faça o que te agrade, desde que realmente te agrade. Aí que tá. Exatamente. Isso serviu pra mim. Então, desde que realmente te agrade. Tem muita confusão nisso, né? Tem muita confusão. Então, essa é a primeira coisa, canaliza a energia para aquilo que vai te libertar. E aí, agora falando do ponto de vista prático, né? Isso, práticas do dia a dia, práticas né? do dia a dia. Muito bem. Então é assim, ó, isso é bem importante, porque isso tem a ver com aquela divisão de energia que eu tava falando, sabe? Energia do masculino e energia do feminino, né? Você precisa criar um espaço dentro do teu dia, da tua etc e tal, onde você vá fazer o que a gente chama, né? O que eu coloquei como nome, várias pessoas falam, né, também, rituais de reconexão. Mas reconexão com o quê, cara? Com você mesmo. Literalmente. Mas com você mesmo aonde, cara? Com você mesmo falando do chakra cardíaco. Daquilo que tem a ver com a energia vital. Algo como autoconhecimento, assim? Mas não é estudar, né? Se você gosta de estudar, tudo bem estudar. Mas é na prática mesmo, é no físico. Então, o que seriam esses rituais? Por exemplo, e eu já aproveito e já emendo e já coloco até os horários, mais ou menos, porque, mas isso é dogmático? Não é, é só porque os sonhos são um grande canal de comunicação. Os sonhos, assim como os sintomas, eles trazem respostas, segundo Jung, né, que é uma das coisas que a gente estuda bastante, né, aqui dentro da psicologia analítica, eles trazem as respostas do nosso eu superior. Então é assim, é aquele eu que já passou pelos perrengues. Aquilo que você tá passando aqui agora na matéria, que você não tá entendendo, cara, como é que eu saio disso, como é que eu saio disso? Tem uma versão tua que já passou por isso. Ela já sabe a resposta, né? Que leia-se como você quiser, né? Tua centelha divina, teu Deus, etc, o que for, né? Mas ela já sabe a resposta. E o canal de comunicação é o sonho. Então, às vezes, ela manda um sonho que... Deus, que sonho foi isso? Totalmente sem pé nem cabeça. Mas, na verdade, tem tudo a ver. Tem tudo a ver e a resposta está lá. Inclusive, o que a gente fala ali dentro das nossas terapias, quais são as próximas operações alquímicas. Ou seja, o que eu tenho que cortar na minha vida? O que eu tenho que deixar ir, diluir? Sim. O que tem que queimar, pegar fogo, calcinar, né? Isso tudo simbólico, tá, gente? Tudo simbólico, né? Isso é operação alquímica, tá? Calma. Mas o fato é que... E é por isso que eu falo desses horários, entendeu? Porque, por exemplo, quando você faz rituais que sejam ali logo pré-hora do sono, isso é uma coisa, isso vai facilita a abertura desse canal, que é um canal intuitivo, né? E ele tem a ver com essa energia do feminino, né? Não abrir Instagram antes de dormir. Não, pelo amor de Deus, higiene do sono básica, né? 1h30. Isso falando da matéria aqui, ó, 1h30 longe de tela no mínimo. Atividades criativas ou que vão fazendo o que a gente chama winding down, diminuir luz, né? Tem a ver com os sentidos, tá? Esses rituais de reconexão que eu falo, eles têm a ver com sentidos mesmo, sentido físico, tá? Então, assim, por exemplo, um cheiro, um gosto, uma textura, um som, né? Mas coisas que te levem pra um lugar de uma memória afetiva positiva. É isso que você tem que buscar dentro de você. Que é nesse lugar que você vai abrir o teu canal intuitivo, entendeu? Então eu falo disso tanto logo antes de dormir, seriam os rituais, né, vamos dizer, pré-sono, que seriam os rituais de higiene do sono, mas aí você dá uma tunada ali com algumas coisas dos sentidos físicos mesmo, entendeu? Um olhinho de lavanda, lavanda que protege o campo, acalmante, né, tal. A gente tá falando aí das ervas já e tudo isso. Funciona isso, tá, gente? Tá não, eu tenho. Então, funciona. Essa coisa do herbanário, né? Na verdade, a medicina começou assim, né? Se você for ver. Exatamente. Então, isso funciona. Aí, assim, o que tem a ver pra você, né? Às vezes, assim, é um chazinho, às vezes é uma música, é uma frequência, né, meditativa, é uma oração mesmo, né? É um lugar que você vai rezar teu terço lá no fim do dia, entendeu? Mas é aquele momento ali com você nessa frequência, né? Nessa cadência, tá? Sim. Então, isso é uma coisa. E de manhã, mesma coisa. Por exemplo. De manhã. As primeiras horas do dia, né? Mas não precisa nem ser horas, entendeu? Eu te dar meu exemplo, o que eu faço? E aí tem uma outra coisinha que é importante saber, que é o biorritmo, né? Assim, qual que é teu biorritmo, né? Qual que é o teu melhor horário, por exemplo, pra tarefa cognitiva, pra tarefa meditativa, pra tarefa e tal. Então, são, né, se tem lá o matutino extremo, o matutino, o vespertino e o notívago, né? Por exemplo, eu sou matutino extrema. Então, eu acordo normalmente, né, ali 5h30, 6 horas, sem despertador. Então, isso já é uma grande coisa, né? Sim. Sem um booster adrenérgico, né? E aí, o que acontece? Eu nunca levanto da cama de cara. O que eu paro ali? Eu paro e vejo assim, o que veio de download? Né? Porque eu lido bastante com sonho, né? Nas minhas práticas terapêuticas e tal. Então, assim, o que veio essa noite? O que eu sonhei hoje? Exato. Tá. Entendi, já ok, entendi, é isso, tal, beleza, tá. Aí, quando eu desço, o que eu faço? Eu ligo a minha chaleira, eu já pego um incenso, que eu gosto de incenso, do cheiro, sou do cheiro, né? Então, eu pego um incensinho e eu já vou lá e já faço meu ritual de conexão. Mas é 3 minutos.
É 3 minutos, entendeu? Pé no chão, agradecimento. Acabou. Uma postura de agradecimento. Pronto. Entendeu? Então é isso de manhã. E isso no final do dia. A última coisa que eu faço antes de subir pra deitar e dormir é isso também. Entendeu? Agradecer. Sim, gratidão e tal, tudo Gratidão. isso, né? Sempre. Então, parece bobagem isso. Mas vai fazendo isso 21 dias sem parar, né? Que é o tempo que leva, né? Sim. Pra gente criar novas sinapses aqui, ó. E depois vocês me contam, né? Se os sonhos não melhoraram muito, se as decisões não ficam muito mais fáceis e claras, né? E aí, a gente, com clareza de visão para tomadas de decisão, com certeza, por exemplo, a gente vai escolher a hora que, sei lá, tocar ali uma notícia que não é boa, vai escolher. Pra que eu vou saber disso? O que vai me ajudar isso? Entende? E não é ficar alheio, tá? Não é ser alheio, não é disso que eu tô falando. Não, sim. É você escolher o que entra no teu campo ou não. Basicamente, né? Basicamente isso, né? Isso. Então tá bom, Carlinha. Aprendemos hoje, então, que blindar o coração não é se fechar para o mundo. Não, pelo contrário. É se abrir, Né? mas se abrir É com se abrir consciência. para a luz. Para a luz Isso. certa. Isso. Né? Agradeço muito a tua participação. Ora. Boas novas. Foi muito especial. Agradeço ter vindo lá de Curitiba. Né? E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe. Né? Espalha essa palavra, Espalhe espalha essa boa palavra, nova, né? Essa boa nova. Espalha essa boa nova. E siga a doutora Carla lá no Medicina Simbólica. Isso, no arroba. Primeiro Arroba? deixa eu. Arroba medicina _simbólica. Simbólica. Tanto no Instagram, quanto no YouTube e no TikTok é saúde_info. Onde a gente tá, nesses canais que a gente tá, vamos dizer assim, com mais atividade, né, no momento. Sim. E, segundamente, não menos importante, quero agradecer de todo o coração. É uma honra e uma alegria estar aqui. Eu já te falei da grande importância que tem trazer esse tipo de conteúdo. Informação. Esse tipo de percepção pro mundo. O mundo tá precisando muito disso. Esse é o objetivo. Isso, sim, Na verdade, eu de sei. Boas novas Exato. com conteúdo. Exato, porque pras pessoas. esse tipo de coisa eleva a frequência das pessoas. Sim. Querendo ou não. E elevando a frequência, o que acontece? O campo se levanta. Contra aquilo que não é legal. Ansiedade reduz. Exato, exatamente. Cortisol, Exatamente. É pra isso que a gente tá aqui, né? Porque daí é menos doença, mais alegria, mais tranquilidade. É isso Com que a gente certeza. quer, né? Amém. Obrigada, Carla. Um beijo. Nada. Beijo pra Beijo, todos. gente. Muito obrigada. Tchau, Uma tchau. alegria estar aqui. Até mais. Até.